Olá pessoal, meu nome é Paulo Bianchi, eu sou médico ginecologista, sou especialista em reprodução assistida e hoje eu quero explicar para vocês sobre o PGTA. O que é o PGTA? PGTA, na verdade, é uma sigla de um teste genético embrionário, um teste de número de cromossomos que a gente avalia num embrião produzido na fertilização in vitro. O que são os cromossomos? Vale a pena a gente lembrar um pouco como é a estrutura do DNA, que é uma molécula tão importante e que é tão falada atualmente. O DNA ele se organiza em cromossomos, que são uma analogia que eu costumo fazer para os meus pacientes, eles são como se fossem grandes prateleiras ou grandes estantes. E os genes que são os livros dentro dessas prateleiras. Um ser humano normal tem 46 cromossomos. São 23 pares de cromossomos. A gente tem 2 cromossomos do tipo 1, 2 do tipo 2, 2 do tipo 3, até 2 do tipo 22. O 23º par para as mulheres é o XX e para os homens é o XY. Por que é importante a gente saber o número de cromossomos de um embrião? Porque ter um número normal de cromossomos é importante para que o embrião implante e se mantenha implantado no útero durante a gravidez. Quando o número de cromossomos é alterado, na maioria das vezes o embrião não consegue implantar no útero ou ele implanta e aborta. Existem também os casos em que acontecem síndromes. A mais conhecida delas é a síndrome de Down, que são 3 cromossomos do tipo 21 ao invés de 2. Numa avaliação tradicional na fertilização in vitro, quando a gente está com o embrião fora do organismo por alguns dias, a gente avalia como o embrião se desenvolve, como ele cresce e o aspecto das células do embrião. Mas olhando para o embrião no microscópio, a gente não consegue perceber se ele tem ou não um número normal de cromossomos. Então, para fazer a análise cromossômica, a gente precisa fazer uma biópsia, retirar algumas células do embrião e mandar essas células para esse tipo de análise específica. Existe sim uma relação entre a qualidade visual do embrião e o número de cromossomos, mas essa relação não é 100%. E às vezes a gente vê embriões que parecem ser muito bonitos terem alterações cromossômicas. Então, o PGTA é uma técnica que a gente usa para fazer esse tipo de avaliação para selecionar embriões que têm um potencial maior de gravidez e menor de abortamento. A gente usa então para todo mundo? Faria sentido a gente fazer isso para todo mundo? Faria sim um sentido teórico a gente usar isso em todos os casos. Hoje existe um debate muito grande entre os médicos se o PGTA deve ser usado sempre ou se ele deve ser usado em casos selecionados. E quais seriam os contras, então, de fazer um PGTA? Primeiro que a gente precisa fazer a biópsia, a gente precisa retirar algumas células do embrião. E isso pode impor uma certa agressividade para o embrião. Segundo que envolve um custo um pouco maior. Então, hoje existe uma tendência maior a gente usar o PGTA em pessoas que têm um risco de alteração cromossômica maior. Então, mulheres com mais de 37, 38 anos, ou que já tiveram múltiplos abortamentos, ou falhas de implantação, falhas de fertilização in vitro, fatores masculinos graves. Importante vocês saberem que, sob essa sigla, existem várias tecnologias e isso vai avançando rapidamente dentro da medicina. Pode ser que no futuro próximo a gente tenha uma tecnologia melhor e a gente consiga aplicar isso em todos os embriões. Mas hoje, em geral, o que a gente faz é individualizar os casos e ver quando ele é interessante e quando não. Cientificamente falando, ele é interessante nessas condições que eu expliquei. Pessoal, 2 coisas importantes em relação ao PGTA. A primeira delas, para a gente fazer a análise genética de embriões, é preferível que a gente congele os embriões para ter um tempo de fazer essa análise. Então, quando a gente faz o PGTA, em geral, é possível fazer de um dia para o outro, mas em geral a gente congela os embriões. E um segundo ponto muito importante, quando a gente fala sobre testes genéticos, isso cria uma certa expectativa de que se o embrião é normal no teste genético, ele vai ser 100% normal geneticamente. 2 questões relevantes em relação a esse ponto último. Primeiro, o que a gente avalia é o número de cromossomos e não necessariamente os genes. Então a gente não consegue dizer se a criança vai ser 100% normal geneticamente, se o coração vai ser normal, o fígado vai ser normal, o rim vai ser normal. A gente está avaliando estruturas grandes de DNA. O segundo ponto, como qualquer exame médico, principalmente um exame em amostra, esse exame tem um limite de detecção. Então ele tem uma taxa de erro que pode variar aí em torno de 10 a 5% das vezes. Tá certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Me coloco aqui à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco aqui pelos comentários ou enviando mensagens para a gente. Até um próximo vídeo.